Aos 53, 46 né? aos 53 e 86. Fala pelo recorrente. E tem sustentação oral também pelo procurador eleitoral. Com a palavra, então, o ilustre advogado. Boa noite, me ouvem? Sim, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, desembargador Sigurd, excelentíssimo senhor desembargador relator, Júlio Jacob Júnior, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O motivo da minha sustentação oral é um fato um tanto quanto simples, de um ponto de vista fático, mas que envolve uma questão estrutural a respeito tanto do direito constitucional quanto do direito eleitoral, e por conta disso eu peço vênia a Vossa Excelência para que tenha um pouco de paciência, porque minha sustentação oral não vai ser tão breve quanto deveria ser pelo adiantado da hora. Bom, esse recurso eleitoral ele é proposto pela Comissão Provisória do Avante de Sengesi, de todos os candidatos que compõem o DRAP, tanto da chapa majoritária quanto proporcional, em razão da intempestividade da entrega das mídias no cartório eleitoral. O que é importante enfatizar, de fato, inicialmente, é de que o representante da Comissão Provisória ele esteve na sede da Justiça Eleitoral no dia 15 de agosto, antes das 19 horas, o que é inclusive certificado no processo através do chefe do cartório eleitoral, porém, em razão do arquivo ser tido como inválido, eles não houve a transmissão dos arquivos e só conseguiram fazer essa transmissão no dia seguinte. É importante enfatizar algumas circunstâncias com relação ao partido e a comarca, a cidade ali com que a gente está tratando. Sengesi é uma cidade de 17 mil habitantes, então uma cidade pequena, e o Avante é uma comissão provisória pequena, tanto é que não conseguiu sequer completar a chapa para a candidatura proporcional. Outro ponto importante é que a transferência de recursos do Diretório Nacional para o Diretório Municipal ocorreu só no dia 21 de setembro, ou seja, 9 dias atrás, num importe de R$15 mil. O que eu busco demonstrar com isso? Se trata de uma comissão provisória extremamente precária, pequena, sem recursos financeiros para que contratasse uma assessoria jurídica naquele momento, e que, em razão de alguns problemas que eles tiveram ali no momento da entrega das mídias, eles tiveram o direito à participação, à capacidade passiva eleitoral, restringida pelo juízo eleitoral, no caso que está em julgamento. É muito importante a gente ter em mente aqui situações que demandam uma análise sistêmica, tanto do sistema eleitoral, quanto do sistema político, quanto do sistema partidário. Eu trago aqui um breve trecho, eu vou abrir parênteses e eu peço vênia a Vossa Excelência para ler, um trecho do livro do Marcelo Neves, em que ele trata a questão da democracia na periferia, e ele traz o seguinte trecho: simplesmente a existência das respectivas referências no texto constitucional, aqui se referindo aos direitos fundamentais relacionados aos direitos políticos, mediante a experiência dos países periféricos, revela-se muito claramente até que ponto, por falta de pressupostos sociais, e aqui eu friso pressupostos sociais, as normas constitucionais sobre os procedimentos eleitorais são deformadas em seu processo de concretização, como ocorre tipicamente no caso do Brasil. O professor Marcelo Neves, acredito que todos conheçam, ele foi, inclusive o prefácio do livro dele é feito pelo professor Niklas Luhmann, que desenvolve a teoria dos sistemas sociais, e isso tem muito relevo dentro desse julgamento para trazer a diferença entre um sistema social e o ambiente. Nós temos um sistema social, principalmente voltado para as eleições, de um fenômeno que o professor Marcelo Neves chama de hipercomplexificação. Se a gente for pegar o próprio Candex, o manuseio dele é extremamente complexo
de um ponto de vista das tecnologias digitais. Eu até levantei um dado referente a um levantamento feito pela Anatel, que foi apresentado agora, no ano passado, em que o conselheiro Arthur Coimbra, ele trouxe que apenas 24% da população tem entendimentos básicos digitais. E dentro desses entendimentos básicos, eles entendem a compreensão de habilidades para anexar documentos em um e-mail e baixar aplicativos em um smartphone. Então, apenas 24% da população tem a capacidade de fazer tem a capacidade de manusear essas ferramentas digitais. E se a gente tomar isso em conta, levando o contexto para pequenos municípios, onde não há uma estrutura partidária, não há recursos partidários, não há pessoal qualificado para fazer esses registros de candidaturas, e considerando que eles não receberam recursos por parte da direção nacional dos partidos até recentemente, não havia como eles não sofrerem com a complexificação que houve na sociedade, que desde Max Weber já tratava da questão da complexificação, da racionalização da sociedade, que depois vai ser tratado pelo Habermas, e que vai aplicar a teoria do Luhmann, e que o Marcelo Neves traz muito bem para a nossa realidade brasileira. Não há como não perceber uma dissonância entre o sistema social, que envolve o sistema eleitoral, e o meio ambiente, voltado para os candidatos, especialmente nos candidatos que estão no interior e nas pequenas cidades. Então, excelências, até me socorrendo um pouco já do que o desembargador Saad trouxe, o artigo 5º da LINDB, ele traz que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Em momento nenhum houve prejuízo por conta do atraso. E aqui a gente não estaria tratando de uma vantagem ou de algo que não estaria respeitando a igualdade de oportunidades, porque os candidatos o presidente da Comissão Provisória esteve lá no cartório eleitoral no dia 15, antes do término do prazo da resolução 23.608. Então a gente tem que pensar numa interpretação para esse caso que encontre, de acordo com nossos princípios constitucionais e tudo que foi trazido até aqui, uma democracia inclusiva em seu aspecto digital. Então a gente pede vênia a Vossas Excelências e espera pelo provimento dos recursos eleitorais a fim de conceder e deferir os registros de candidatura aí dos DRAPs do Avante, da Comissão Provisória do Avante de Sengés. Obrigado pela atenção de todos. Desembargador eleitoral Júlio Jacob. Esse caso é parecido com aquele caso do desembargador Saad lá? Então, senhor presidente, também se trata de DRAP, né, que é o registro mãe das candidaturas. Em relação ao Avante, então de Sengés, Avante de Sengés. Então, de fato, como aquele caso, todos os filiados ao Avante vão ficar, um caso de provimento, manutenção da decisão, ficam sem poder participar do pleito. Eu, senhor presidente, antes de entrar no mérito do processo, eu queria elogiar a sustentação oral do doutor Dorival, né? Em especial porque esse tribunal é um tribunal inclusivo, senhor presidente. Eu não me recordo da gente ter uma sustentação havida por alguém usando um cordão de girassol. Então eu fico muito feliz dessa participação inclusiva, o protagonismo que a Justiça Eleitoral dá, a sua presidência incentiva essa participação, e é muito bom ver o doutor Dorival aqui, com várias citações doutrinárias de pensadores, abrilhantando aqui o final da nossa sustentação oral. Senhor presidente, eu